Giro na máxima, isso mesmo, com Adílio Castelo e Jonathan da JTD Transporte, aqui no podcast do Portal Bahia. E vamos embora, porque hoje é um empresário que é um sucesso. Sabe por quê? De 0 a 300 caminhões, isso mesmo, de 0 a 300 caminhões. Um cara que nunca pilotou caminhão está aqui na minha frente e hoje é dono de uma grande transportadora. E seja bem-vindo, Jonas, ao Portal Bahia, aqui com Adílio Castelo e Daniel Silveira. Um grande abraço para você. Vamos embora? Obrigado pelo convite, Adílio. Obrigado, Daniel. Então, hoje aqui eu vim contar um pouco da JTD. Como você falou, eu nunca pilotei um caminhão, mas o transporte começou como a maioria das empresas de transporte começa, né? Eu sou neto de caminhoneiro. Meu avô era caminhoneiro, meu pai caminhoneiro. E eu tive meu primeiro contato com a logística após o caminhão, a parte administrativa. Eu fui estagiário de uma empresa de transporte com 15 anos de idade. 15 anos? 15 anos de idade. Então, com 15 anos de idade, eu já me autossustentava. Mas começou o transporte para ajudar na renda da família? Então, eu comecei a trabalhar para me ajudar, né? Eu já realmente me sustentava. Visão, hein? Por volta de 16, 17 anos, eu já morava sozinho. Então, eu já praticamente me sustentava. E após isso eu fui trainee, né, de uma empresa multinacional do ramo de transporte. Era uma empresa de São Paulo com aplicações de transporte multimodal. Entre o tempo de trainee e supervisor dessa empresa, durou 5 anos. Chegou a virar supervisor, de estagiário a supervisor? De trainee a supervisor. Rapaz, papo aqui nesse grande. Com 21 anos de idade, eu liderava uma equipe de 300 pessoas. Tinha pessoas de pessoas da minha mesma idade a pessoas com 20 anos de experiência que eu me tornei líder delas nessa empresa. Show de bola, Jonas. Eu fico feliz. O Jonas, só para você entender, eu conheço ele há mais de 13 anos de idade. O cara que chegou sem um caminhão e querendo abrir uma empresa de transporte. E era magrinho. Hoje tá mais malhado, tá mais forte. É isso aí, Jonas. Fico muito feliz, Jonas, você estar aqui. Você sempre chega lá no escritório, você sempre é aquele cara único, eu sempre digo, em nível de inteligência sobre o que você sabe fazer hoje muito bem. Mas é isso aí, Jonas, vamos para cima. Estou vendo aí que você começou do 0 a 300 caminhões agora e começou estagiário, virou supervisor e dono de transportadora. Mas abre mais esse jogo aí, como é que foi esse desejo assim? Pegando um pouco do teu bordão do giro na máxima, Isso, né? Se você aí quer entrar na área da logística, tem que ser na máxima, viu? Não vá devagar não, que o caminhão passa por cima. Imagina, hein? Não vá não. Então, empresa de transporte no Brasil é um desafio totalmente diferente, né? Nós moramos num país continental, é um país diferente de todos os outros do mundo. Nós não temos no mundo um país com aplicação logística que nem o Brasil, não existe isso. Nós utilizamos 80% de nossa malha rodoviária, da malha do país é rodoviária. Então, a minha empresa de transporte é de transporte rodoviário, né? A JTD nasceu de um sonho, né? Foi um sonho que aconteceu e que eu acreditei. Como eu te falei, eu trabalhei 5 anos nessa empresa. Quando eu saí dela, saí com uma vida equilibrada já, casa e carro próprio, tudo certinho. Aí decidi colocar minha empresa, vendi casa e carro para começar. Né? Você fez que muito brasileiro não faz, né? Que vende para ter as coisas. Geralmente o cara tem um ego tão grande que quer manter. Quer manter o carro, quer manter a casa de luxo e aí não dá, porque não fecha a conta, não fecha, hein? Você não vai conseguir montar um negócio com dinheiro do banco no começo. No início o banco nem olha para tudo. Isso é sonho de filme de sessão da tarde, não sabe? Existe. Aquele filme de sessão da tarde que o cara fazia uma empresa na garagem e ficava milhões. Isso aí não existe no mundo real, né? Então, a gente fez esse sonho. O sonho, ele depende das pessoas que estão do teu lado. Não adianta você ter o sonho e as pessoas que estão com você não acreditar nesse sonho, porque o caminho é árduo e você vai precisar de apoio. É o meio, né, Jonas? É o meio. E a JTD nasceu disso daí. Hoje a gente está com 14 anos de mercado. São 15 anos de fundada, mas de aplicação são 14 anos de mercado. Praticamente junto com a Castelo Branco, né? É verdade, foi junto com a Castelo Branco. Fico até feliz, viu, cara, de isso ter acontecido. Você, na realidade, é o meu resultado, eu digo hoje. Você é a minha referência hoje. O cara que começa do 0 a 300,
O cara que não sabe pilotar um caminhão, mas sabe administrar, para mim é um cara fenomenal, digo assim. Eu tive, nessa empresa que eu fiquei 5 anos, eu tive bons professores e eu aproveitava o convívio com eles para absorver muito. E tem uma coisa que muitos prestadores de serviço, porque o transporte é uma empresa de serviço, né? Ela vende algo tangível, que é o caminhão físico fazendo o processo, mas ela vende o intangível, que é a qualidade do serviço de transporte. Sim. Ela vende o intangível. Então, você que pensa em colocar uma empresa de transportes, que pensa em começar, você vai aprender muito com o seu cliente. Não tem jeito. Porque você vai ouvir do lado de lá A necessidade. a necessidade e caras que compram aquilo. Se o teu cliente não comprar a tua ideia, tua empresa não vai adiantar de nada. Tu vai vender para quem? É verdade. O Jonas, ele vai sempre soltar aqui, gente, uma pupila de informação. Você anota isso no outro lado aí e coloca em prática. Porque é isso que eu faço quando eu tô com o Jonas na mesa. Mas você tá certo. A pessoa que você vai vender o serviço, ela tem que comprar e concordar com a tua ideia. Ela que vai abrir a carteira para pagar aquilo ali. O dinheiro vai vir do cofre dela. Então, se ela não concordar com aquilo ali, você vai bater na trave de novo. Show de bola. Ô, Jonas, vamos para as perguntas que todos querem saber lá no outro lado. Aqui vai para você que é dono de transporte, é transportadora. E isso é sério. No Brasil, os transportes estão passando dificuldade muito em relação à questão de requisitos financeiros e tributários. E um estudo que a gente vem fazendo a todo tempo e a todo momento se chama, sabe o quê? O ciclo de recebimento. Fechamos com grandes negócios, grandes empresas na área de alimentos, na área de móveis, na área de eletrodoméstico. Você, a JTD, eu observo isso. E eu queria saber essa questão do ciclo de recebimento, que hoje é um grande desafio. Está se falando em receber o dinheiro que já foi trabalhado em 30, 60, 90, 120 dias. Como é que você lidar com essa situação? Porque esse é o maior gargalo dentro da transportadora. Eu digo que é o master, é o problema master. Como é que você enxerga e resolve isso? Hoje, os grandes players, os grandes compradores de serviço de logística, eles vão não tem como, não existe grande player que pague com menos de 60 dias. É impossível. Você não existe. Você não vai encontrar no mercado o grande player que pague com menos de 60 dias. Ele literalmente trabalha com o dinheiro seu, né? Trabalha com o meu dinheiro. Esse cara é inteligente demais, né? A gente tem que ser mais inteligente que ele. A média de mercado hoje dos grandes players é 90 a 120. Rapaz, puxado, porque imagina aí, se o cara não tem um capital de giro, não tem uma reserva, não tem nada, como é que vai ficar um cara em uma situação dessa? E aí, como é que você fez essa conta? Eu quero saber, porque isso é uma dúvida de muitas pessoas que têm transporte hoje, que é transportadora, que a conta não fecha, Jonas. E aí, você faz como? como? É o que eu digo, quando você quer montar uma empresa de transporte, são 2 fatores, é o giro Sim. e o caminhão. São os 2 fatores principais. A pessoa, quando vai aplicar o capital próprio, ela pensa primeiro no caminhão. Só que ao contrário, ela tem que primeiro pensar no giro. Rapaz, dica aí, anota, meu amigo. Porque caminhão, tem uma coisa que eu falo sempre quando algum amigo me pergunta que quer colocar uma transportadora. Eu pergunto para quê e por quê. Porque caminhão, qualquer empresário bem-sucedido pode comprar caminhão. Agora, comprar para quê? Usar para quê? Usar em quê? Aonde? Aonde? Vai fazer a mesma coisa que todo mundo faz? Pode dar muito certo, mas a chance de dar errado é maior. Entendi. Então, é realmente buscar parcerias. Você que quer começar a buscar parcerias, buscar entender o mercado, buscar saber onde você vai aplicar isso daí. Hoje, a gente tem uma nova modalidade de transporte que, se você vê em Feira de Santana, vem crescendo muito. Feira é a cidade de transporte, né? É o maior, né, o rodoviário do Brasil? É o maior entroncamento rodoviário do Nordeste. É, do Nordeste? Do Nordeste. Então, o segundo do Brasil, né? Então, né? Do Brasil. Massa. Feira é o maior do Nordeste. Então, você vê hoje aqui em Feira de Santana, quase toda esquina hoje você tem um hub. O que é hub, Adilho? Hub é aquele cara que ele recebe um estoque avançado de grandes players como Mercado Livre, Shopee, e ele entrega só dentro da cidade, dentro daquela região ali. Sim. Então, tem 2 modelos de hub na logística atual. Eu tenho o hub, que é eu sou lojista e eu tenho um estoque dentro desse player. Mercado Livre, a Magalu está evoluindo muito nessa tecnologia de hub. Mas o primeiro grande exemplo do Brasil foi o Mercado Livre. Hoje a gente tem a Shopee, o Mercado Livre, a Magalu e a Amazon como os maiores hubs.
Só que você tem dois modelos de hub. Você tem o cara que é o lojista e ele vende na plataforma do marketplace, mas ele tem o hub ali dentro. Sim. E ele tem o hub da entrega municipal, que é o cara que recebe aquele pequeno estoque avançado e faz aquele desenvolvimento ali na região. Sim. Então hoje é a ponta que custa menos. Então é por onde a maioria dos empresários estão começando hoje no ramo de logística, é nessa ponta aí. Cara, isso aí é para vocês entenderem que abrir uma empresa de transporte, eu digo que é fácil. Mas é necessário também entender que para você quebrar numa empresa de transporte, meu amigo, é daqui para ali. E é uma situação hoje que o brasileiro tem que entender que tá não está daquela forma mais de errar e resolver a todo momento na velocidade. Hoje o cara quebra bem, mano. Mas qualquer desafio que você entre na sua vida, você vai ter as duas vertentes: sucesso ou falha. Se tudo for sucesso, então se você entra num negócio psicologicamente pronto só para vencer, você tá fadado ao fracasso. A derrota vai te incomodar muito, você não vai ter força para virar o jogo. Tá entendendo? Esse cara é um filósofo, mano. Isso é louco. Quando você não tem psicológico para perder, a derrota vai te incomodar muito. Show de bola. Tá entendendo? Show de bola. É para doer mesmo. É para você ouvir doer mesmo. A derrota vai acontecer. O que vai te fazer vencer é como você vai se comportar na derrota. O que você vai fazer quando você falhar, quando você errar? Tempo de resposta, tempo de diagnóstico do erro. Entendi. Entendeu? Show de bola. Vamos nessa, é giro na máxima. É a segunda pergunta, já naquela tensão mesmo de você ficar pensando, cara, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida daqui para frente, no meu negócio, na minha empresa. Saber que você tem que mudar a mentalidade. Muito empresário que não muda a mentalidade fica para trás. É a era da tecnologia, é a era de você saber cuidar de pessoas, porque é o grande segredo, meu. Não tem outro. É giro na máxima. E vamos para aquela pergunta que é onde o contador que sou eu, Adílio Castelo, com o empresário no outro lado, o momento que ele virou a chave. Ele era Simples Nacional, começou como Simples Nacional e agora ele é lucro real. Eu quero saber, Jonas, o que foi na sua empresa, o que é que você teve que mexer na sua empresa, fazer na sua empresa, entender como foi isso, mudar para o lucro real. Me explica aí, porque eu acho que tem muito empresário no Simples Nacional do Transporte e é um perigo. Fala aí pra gente. Então, eu acho que é o grande erro do empresário de logística, independente do tamanho que ele seja, ser Simples Nacional. Eu acho que não cabe mais no ramo de logística o cara Simples Nacional. Ele não tem acesso a benefício fiscal, ele não tem acesso a crédito estruturado, ele não tem acesso a produtos voltados para a logística, que você chega todas as plataformas de desenvolvimento e fomento dentro do BNDES, ele não dá apoio ao Simples Nacional. Então, dói, você empresário, vai doer, de verdade mesmo, mas, cara, mude o mais rápido possível. Saia do Simples Nacional. Agora, Jonas, deixa eu te falar uma coisa. Você estava na operação do Simples comigo e aí você também transmitiu para ir para o lucro real, beleza? Certo. O que foi que impactou internamente na empresa? Você Organização. teve que aumentar o número de colaboradores? Vai aumentar o número de sistema efetivo. Alterou o sistema? Então, o sistema, na verdade, o nosso sistema já tinha parametrização para lucro real. Eu só tive que adquirir módulos, né, importantes para isso. Mas o que mais vai doer em você é a cultura da empresa. Sim. Se você até quer começar no Simples Nacional e acha que, por ser perigoso iniciar no lucro real, você prefere começar no Simples Nacional, comece no Simples Nacional com cultura de lucro real. Porque quando você precisar virar a chave, não vai doer tanto. É isso mesmo, pessoal. Porque se você for ter sucesso e crescer, você vai ter que ser lucro real. Não tem como. O cara que não é lucro real tá fora do jogo, Tá né? fora do jogo. É uma disputa grande, hein? Tá fora do jogo. Mas já encaixando Ele já inicia a corrida perdendo. Precificação mal formulada, né? Precificação mal formulada. Show de bola. Ô, Jonas, me diga uma coisa. Manter 300 caminhões não deve ser nada fácil, né? Porque você tem muito custo envolvido. Eu queria que você trouxesse os detalhes e qual o custo que você mais bate o olho assim e fala: esse custo eu tenho que conter, eu tenho que fiscalizar, eu tenho que monitorar. Esse aqui eu não posso perder nem um minuto atenção com ele. Qual é o custo dentro de uma operação dessa? Então, eu acho que o transportador hoje,
as empresas de logística, a logística hoje é uma extensão da venda, né? Sim. A logística hoje ela te dá a noção de satisfação e insatisfação, tanto quanto o produto. Show. Não é isso que você sente quando você compra um Sim. produto online hoje? Sim, Que a logística do cliente ela te dá satisfação e primordial. insatisfação. Chegou mais cedo, hein? Correto? Uau. Então, é uma opinião e uma forma de gestão pessoal minha que você tem que se preocupar mais com custos fixos e prestar muita atenção nos custos intangíveis da logística. Porque quando a gente vê esses palestrantes aí falando de logística, o cara fala diesel, importante, primário. Diesel é primordial. Diesel é primordial. Primordial. Gestão do motorista, ela está empatada com o diesel hoje. Uau. Você tem que botar na cabeça do cara que é seu gestor de frota, ou se você tiver pouco motorista e você mesmo for seu gestor de frota, Sim. que cada motorista é uma empresa. Cada motorista Cada é uma empresa. motorista é uma empresa. É porque o faturamento... Então tem que jogar pelo centro de custo, o né? faturamento é individual. É uma DRE para cada carro. É uma DRE para cada carro. Se você não for assim, não vai. Porque, entenda, o pneu que você vê muito palestrante, aí você vai nesses... Se você pegar aí, tem 200 mil palestrantes, o cara fala pneu, gestão de pneu. Vai ter um impacto. Mas para você ter um impacto no pneu, é frota de 500 caminhão. Eu demorei muito tempo para entender isso aí. Quantos anos mais ou menos você demorou? Eu demorei 4 anos para entender isso, mas 4 anos, tu tá assistindo um podcast agora. E tu não pegar olha, isso agora, meu amigo. Aqui para você. É dica de. Não quero deixar pro final, não? Vai dizer agora mesmo? Não, vai dizer, né? É uma dica que a gente tá no assunto. Então é muita dica hoje. Cara, preste atenção, trate o motorista como uma empresa. Cada motorista seu é uma empresa. Tenha contato. Você, frotista, você tem que ter certeza que o motorista sabe seu nome, sabe quem você é. A falha na gestão do motorista danifica, perturba, aterroriza e torna a tua malha rodoviária da tua empresa um desastre. Resumo, fechar a porta. É isso que você tem que entender no outro lado. Vai fechar suas portas. Vai fechar as portas. E acabou. Porque o maior prejuízo das empresas de logística hoje, ele é intangível. Que é a falha operacional na gestão da malha viária. Se você não tiver gestão sobre sua malha, nem seu preço está correto. E vamos nessa, vamos para a próxima pergunta, porque hoje esse podcast tem muito assunto bacana e você, no outro lado, tem que entender o seguinte: para empresário desenvolver, precisa estar no meio e na ambiência melhor possível. E a gente está no lado aqui de Jonas JTD Transporte, o cara que vem fazendo a coisa acontecer. Mas vamos nessa, Jonas. Eu quero saber de você, esse fechamento de grandes contratos, você tem grandes empresas com você hoje dentro da sua operação. Mais ou menos uma média de quantas empresas hoje? Então, multinacionais, 6. 6 multinacionais? Ah, tá. O cara aqui não tá de brincadeira não, meus amigos. Me diga uma coisa, cara. Na hora de assinar aquele velho contrato ali com essas grandes multinacionais, você hoje tem algum suporte jurídico? É o Jonas que já tem experiência de fato? O que é necessário olhar em um contrato? O que não é necessário fazer? Me explica aí mais ou menos como funciona. A maioria dessas grandes multinacionais, elas têm regimento interno muito severo e vai ser praticamente você conseguir alterar ou negociar uma alteração contratual com essas empresas, né? Sim, sim. É muito difícil. Questão de proteção de marca, segurança e tal. Mas 2 pontos que são de bastante atenção são as políticas de risco da empresa, né? Gerenciamento de risco. E a questão dos gatilhos contratuais. Explica esse gerenciamento de risco para a gente. Então, quando você presta um serviço de transporte, logística, o que seja, a partir do momento que a mercadoria está em sua posse, o risco de gerir ela, de locomover ela, de levar ela do ponto A para o ponto B é seu. Então, hoje, esse é o maior desafio das empresas de transporte, hoje, um dos grandes desafios. Sim. Minimizar perdas. Então, é trabalhar com perda zero. Então, veja se sua empresa é capaz de seguir as diretrizes e normas de risco da empresa que está te contratando, que é isso da multa alta, exposição de marca, acidentes com vítimas. Entendi. E a outra questão extremamente importante são gatilhos contratuais. Quando eu posso reajustar o meu frete ou quando o meu frete pode ser reduzido. Então, prestem bem atenção nesses gatilhos aí, porque toda empresa que tem compliance, ela vai ter esses gatilhos. E isso daí é o maior ponto de atenção que você tem que ter.
Show de bola, é isso aí. Então, assim, essa questão, eu não sei se você posicionou aí a questão do jurídico. Vocês hoje possuem escritório Então, jurídico? a gente possui um escritório jurídico que analisa isso, Sim. mas o escritório jurídico ele vai te dar mais a parte técnica, mas você vai ter que usar aí a importância de você conhecer seu negócio. O jurídico ele vai te expor as cláusulas contratuais que você tem que ter mais atenção, mas ele não acompanha e não gere o dia a dia da empresa. Então, pela sua experiência administrativa, você consegue dominar isso? Se sim, assine. Se não, não assine. Precificação e margem de lucro. Fechar no azul. Sua empresa hoje tem um time administrativo, tem um time tributário, time financeiro. E quando se fala nesses dois pontos, precificação e margem de lucro, e você tem uma frase interessante. O Jonas uma vez falou comigo bem assim, e foi assim, isso está até hoje na minha mente, está parecendo um raio-x ali o tempo todo. Ele falou, Adílio, a empresa não se quebra porque é desorganizada. A empresa se quebra porque não tem uma precificação onde vai deixar uma margem de lucro ideal para a operação. Você já viu alguém com a precificação positiva, com a margem bacana quebrar? Então, a conversa não é essa, a conversa é por cá. Então, assim, Jonas, me traz essa questão da precificação e margem de lucro. Porque de conta você entende, eu vejo lá você sim, o tempo todo. Pegando nessa linha que você falou que empresa não quebra por ser desorganizada, claro que a gente não está falando do faxineiro trabalhar no escritório. Sim. A gente está falando de organizações básicas que a empresa tem que ter. Se ela tiver departamento, ela já não vai quebrar. Basta ela ter margem de lucro. Tem que ter a margem, né? Tem que ter a margem. Então, precificar o negócio vai diretamente em conhecer o negócio. Você hoje, você teve que demitir alguns clientes quando você entendeu a Castelo Branco, não teve? Com certeza. Você não demitiu Eu alguns só clientes? quero o cliente assim, igual o Jonas, inteligente, que prospera. E eu vou te devolver a pergunta. Por que você não demitiu antes? Porque você não conhecia o suficiente para precificar. Você tá todo um psicólogo econômico, viu? Você não psicologia econômica. Você não conhecia o negócio suficiente para precificar. Quando você conheceu, você teve que demitir seu cliente. Então, precificar o negócio parte diretamente do ponto de conhecer o negócio. Você não precifica algo que você não conhece. Show. Entendeu? E lembra aquilo que a gente falou no começo da entrevista do cara que está comprando o que tu vende acreditar em você? Precificar está diretamente ligado com a quem você vende. O cara que você vende acredita que ele está comprando o produto em qual preço? Entendi. Então, a outra ponta é mais importante do que a gente pensa. Conhecer sua empresa é importante para precificar. Conhecer sua empresa é importante para precificar. E conhecer quem te contrata. Você não vai conseguir mudar a cultura de quem te contrata. Você vai ter que mudar a sua cultura. Então, precificar a sua empresa depende exclusivamente de conhecer sua operação. Sem conhecer sua operação, você não vai conseguir precificar a sua empresa. Show de bola, é isso aí, é Jonatas, da JTD Transporte. Anota isso aí, cara. Esse cara vai ser nível nacional. Já tá, né? Nordeste. Sabe quais capitais assim do Brasil você já tá? Hoje nós temos Feira de Santana, Sim. Fortaleza, Belém, Manaus, São Paulo, capital e Ribeirão Preto. Show de bola. Então, tem perspectiva para alguma outra mais? Então, esse ano a perspectiva de mais 2 filiais aí. Estamos estudando aí mais 2 locais estratégicos aí para abrir mais 2 filiais aí. Show de bola. O Jonas, você me disse que tem que vender o carro, a casa e assim vai, né? Papagaio e o periquito para ter uma empresa de transporte. E é um perigo literal, né? Hoje, crescer sem caixa. Como é que você enxerga hoje? O que é que você passa de orientação para as pessoas que estão sem caixa hoje, no meio eu digo assim, no meio dessa turbulência, e pessoas que estão sem caixa para começar um negócio no momento de hoje? Porque você começou há 15 anos, né? 15 anos atrás. Então, lá os dias eram outros, era outro momento. Quando eu comecei há 15 anos atrás, você só tinha uma modalidade de parceiro financeiro. Sim. Só existia a modalidade banco. Ou você conseguia banco ou não conseguia. Hoje você tem inúmeras modalidades financeiras, então procure, não é porque está do lado dele, mas procure um contador que te ofereça a visão estratégica, porque a contabilidade também pode fazer você quebrar, viu? Pode fazer você pagar imposto indevido, pode fazer você ter um custo tributário maior do que você devia, pode não pedir restituição do imposto da forma correta e isso vai sair do seu caixa.
É o que eu falei no começo. Você lembra que eu te falei que existem custos que são invisíveis, que são intangíveis? Sim. São custos gerados por erros da operação. Eu cobro do meu cliente o que eu ofereço a ele ou eu cobro só o que eu acho que eu cobro? Então, é conhecer o que eu ofereço para o cara. O que eu ofereço para o meu cliente? Qual o serviço que eu ofereço para ele? Eu cobro exatamente o que eu presto de serviço? Entendi. Então, às vezes, você vai dar um custo para o cara, para o cliente, mas você não, nem você sabe explicar por que você está cobrando aquilo. Então, quando você conhece o seu serviço, você consegue fazer um demonstrativo do que você está cobrando. Então, isso vai fazer parte do seu negócio. Mas hoje, voltando ao assunto do Sim. financeiro, Sim. do descasamento de caixa, hoje você tem fintechs, né, Sim. de apoios. Hoje, se fosse hoje, eu não precisaria vender minha casa, que tem home equity, né? Tem o home equity. Eu não precisaria Fala um vender. pouco dessa operação. Já você tocou, você tem que falar agora, irmão. Então, home equity, para quem vai começar um negócio, hoje é a operação de crédito mais segura. Que home equity nada mais é do que vender sua casa para você mesmo, né? Em vez de vender sua casa e pagar aluguel, você vai vender sua casa para você mesmo, pôr o dinheiro no bolso e ter uma parcela acessível, porque... E muitos empresários não entendem isso que você está falando, não sabe nem que existe isso. Eu porque- fico assim, né? Tem empresário que, pô, Adílio, eu não sabia que existia esse financiamento, eu não sabia que existia esse tipo de empréstimo, mas isso tudo também é porque o cara não vai buscar as informações. Eu digo que o cara andar no meio, como eu falo desde o início, o meio é ambiência. Sim. O cara andar no meio de pessoas que constroem isso, que desenvolvem Sim. isso, ele vai saber em algum momento. Até porque o empresário, ele tem que entender que em alguns momentos, para investir, ele vai ter que vender algo que ele conquistou. Sim. Entendeu? Faz todo um sentido, cara. Todo um sentido. Tá entendendo? Então, se eu posso vender para mim mesmo, é o melhor dos mundos, né? Se eu Ainda posso, fica com a casa, né? se eu posso- Tem gente que não sabe fazer isso e fica sem a casa, joga no fica negócio sem a casa. e ainda perde a casa. Se eu posso vender para mim mesmo, então é o melhor dos mundos, né? Então, hoje as modalidades de crédito hoje são melhores. Essa que a gente está falando, você encontra no mercado aí tranquilo para 240 meses. O crédito comum é 48, 60 meses. Então, Pra dar um fluxo bacana. é um fluxo bacana. Então, hoje seria uma decisão que eu não precisaria ter tomado. Seria vender minha casa, né? É isso aí, é Jonas da JTD Transporte, o cara é diferenciado, viu? Você tem que ficar esperto aí, viu? É aquele negócio. Tá na ambiência legal, tá no meio, tá assistindo o Portal Bahia no outro lado, é para pegar aqui só as visões de negócio, meu amigo. Fica ligado aí nessa aí, tá bom? Ó, Jonas, vem cá. Hoje, dentro da minha operação, como todos já sabem, sou contador, eu tive que desenvolver a parte de monitoramento, né, os KPIs, né, dentro da minha operação, para conseguir organizar a empresa mais ainda e saber, através dos monitoramentos, fazer a questões, não digo literalmente corretiva, mas preditiva, né, prevenir, criar situações que sejam de questões de que eu ganhe tempo e questões que eu ganhe espaço para que eu possa produzir melhor dentro da minha operação. Quais tipos de indicadores dessa gestão à vista que você faz, essa parte de gestão administrativa? Qual é o indicador que você mais bate o olho no mundo dos transportes que esse aqui é necessário? Então, o indicador necessário no sentido interno ou no sentido para nível de Nos serviço? dois sentidos. Para nível de serviço, é satisfação do cliente. Você sempre bate nessa tecla, né? Sempre você fala essa tecla. Até fechar um contrato, você fala que tem que ter um sincronismo, tem que ter uma ligação. É porque não é fazer um negócio só por fazer. Se seu cliente não estiver satisfeito, vai dar errado lá na frente. Cara. Entendi. Você tem a relação com todos os seus com clientes? todos os meus clientes. Todos os meus clientes. Com a dimensão que a sua empresa tem hoje. Sua empresa tem quantos funcionários, cara? Hoje, entre CLT e PJ, nós estamos próximo de 500 funcionários. Graças a Deus, que Deus ajude você. Você é um guerreiro, cara. Próximo de 500 funcionários. O Brasil precisa entender isso aí no outro lado. Você está dando emprego. Isso é muito bom. Você está sustentando o Brasil. A gente costuma dizer para cada funcionário tem 3 pessoas que dependem dele, a média, né? A média nacional é essa. Sim. Então, 1.500 pessoas diretamente dependendo da JTD, fora os indiretos. Show de bola. Mas bora voltar para essa questão de indicador. Quero saber qual é o indicador que você bate o olho assim. Esse é o indicador que precisa ter. Você falou da questão do custo, que precisa ter o olhar daquele determinado custo. Eu lembro muito bem.
Mas indicador. Você deve ter Então, hoje dentro da sua sala os indicadores, O né? indicador é mensuração de risco. Sim. Nós mensuramos o risco da operação total hoje. Então, Agora hoje- você trouxe o assunto, você vai ter que detalhar, irmão. Então, hoje- Aqui você tem que detalhar, porque o cara que está ouvindo a gente agora no exato momento, ele vai começar a empresa de transporte a partir de amanhã, ou lhe ouvindo, entendeu? Então, ou não tem o que circuito. acontece? Hoje, a gente fazia isso antigamente de forma mais manual, mas hoje com APIs, tecnologia de monitoramento, se existe um modelo de gestão de torre de controle. Sim. Né? Essa torre de controle, ela mede aquilo que a gente estava falando da malha da empresa. O tempo que eu saí do ponto A ao ponto B está correto, porque se eu deveria fazer do ponto A ao ponto B em 72 horas, se eu estou fazendo em 60, eu estou em risco, porque eu estou acelerando mais do que eu devia. Sim, sim. Se eu estou fazendo em 90, eu tenho falha operacional, que gera aquele prejuízo invisível que eu te falei. Ok. Entendeu? Então, a torre de controle é um indicador importante, é você mensurar os riscos da operação dentro da torre de controle. Show. Você tem que ter isso. Diesel é um indicador extremamente importante, mas eu continuo batendo que o indicador mais importante é a malha rodoviária, que é quando eu meço minha produtividade efetiva mesmo entre a largada e a chegada no cliente. Esse KPI aí é o que vai determinar se tu vai fechar no azul. Então é o segredo, hein? Rapaz. Porque se você está gastando mais do que você deveria para fazer do ponto A ao ponto B, Sim. quando você multiplicar pela quantidade de ponto A e ponto B que você faz no mês, você não vai conseguir absorver isso. O Jonas é ninja, viu, cara? Ei, Jonas, ele ouvindo aqui cada vez mais. Esse podcast que a gente está tendo aqui agora, você sabe que eu atendo várias outras empresas de transporte e agradeço até você que me deu a oportunidade de lhe conhecer. Hoje, só para vocês entenderem, o Jonas que está me levando literalmente para São Paulo de uma combinação que ele fez com o escritório jurídico dele e a gente vai crescer junto. E aí a gratidão daqui para frente não tem para onde esconder. Agora, vem cá, quando você entra nesse ponto aí, quando você traz essa questão desse indicador, hoje muitos empresários, Jonas, muitos empresários mesmo, estão numa situação muito delicada. Eles estão numa questão complexa do negócio, estão numa questão de pagar a conta. E qual momento ele pode iniciar esse processo? Porque ele precisa entender sobre os dados, ele não pode ficar no achismo. Então, Adílio, lembra quando você falou da questão do crédito? Sim. Quando o cara pega um crédito? Mais importante do que pegar o crédito é onde eu vou aplicar o crédito. Isso é até a próxima pergunta, mas já pode tá entendendo? Seguir o fluxo. Porque isso vai dar problema nos indicadores. Sim. Que eu não vou... Se eu pegar o crédito para apagar um incêndio, né? Nada impede que o fogo aconteça de novo. É que nem acender fogo, é que nem apagar fogo com álcool, hein? O que acontece? Eu sempre falo com uns amigos empresários que conseguem o primeiro grande crédito. O cara vai naquela empolgação. Só os empolgados. Aí eu falo, cara, senta aí, ó. Nada de jet ski, nada de quadriciclo. Deixa eu te falar o que não pode, tá? Esse dinheiro não é teu. Então, assim, quando você tem um problema na empresa, aí a primeira coisa que você recorre é a crédito. É sempre assim, né? Engraçado. Todo mundo que tem um problema dentro do PJ, quando chega lá no meu escritório, tô precisando de um financiamento, de um empréstimo. Aí você pergunta, pra quê? Não, ele disse que é para resolver o problema dele, da vida dele. Eu falo assim, irmão, mas para qual objetivo? Me deixa claro. Porque a gente entende, se a precificação estiver errada, você ejeta o dinheiro ali naquele exato momento dentro da operação. Lá na frente dá o mesmo problema. Dá o mesmo problema. Então, é fato, eu acho que é um paliativo. Então eu costumo dizer que o crédito ele não tem que ser aplicado para pagar a dívida. Ele tem que ser aplicado para corrigir o problema que gerou a dívida. Show de bola. Tá entendendo? Show de bola. Se eu corrigir esse problema, minha margem de lucro vai voltar ao normal. Você isso entendeu? É feito como, Jonas? É isso que é interessante, porque a gente tá falando aqui, o cara falando, pô, esses dois caras, porque o empresário que tá bem sucedido e o contador bem sucedido é fácil falar. As pessoas devem estar assistindo no exato momento, mas tem gente lá assistindo a gente agora no exato momento, tá com dor. Ele quer saber como é que ele inicia esse processo. Pense aí, bora criar um cenário aqui agora. Vamos imaginar que a empresa ela tá com fluxo de caixa muito baixo, tá devendo a fornecedor,
tá devendo o FGTS do funcionário, tá devendo imposto, não consegue pegar crédito no banco, tá no risco de crédito. Vamos O que é que eu faço nesse exato momento? Vamos dar uma dica de gestão para esse cara aí. Presta atenção, você que está nessa situação que a Adílio relatou aí. Vamos lá, você está nessa situação e é geralmente nessa situação que aparece o contrato dos sonhos. Tá entendendo? Entendi sim. É geralmente quando o empresário está nessa situação que aquele cliente brota, aquele cliente que você está esperando há um tempo. Sim. Ele aparece nesse momento. Aí você consegue um crédito nesse momento. Sim. Cara, você lembra daquilo que você falou do descaso? Se tu não tampar esse descaso com esse crédito, tu trabalha um dia só. Isso é fato. Primeira coisa da logística, o primeiro crédito que você tiver, tente romper dia 1 do primeiro recebimento. Cara, não, vem. O cara é um ninja, mano. Não. Deixa eu só falar, o que ele tá falando aí agora? Em palavras técnicas contábeis. O fluxo de caixa vivenciando datas simples e práticas. É data Você no fluxo tem o de dia caixa. 1, que Você é o dia foi que começou, ao certeiro, dia cara. do primeiro recebimento. Você organiza. Se você tampar esse furo, cara, a chance do sucesso aumenta muito. Ainda não resolveu, né, Jonas? Ainda não resolveu. Tá mas vendo? O Jonas teve sempre o pé a atrás. chance do sucesso aumenta muito. Né? Imagina. Mas lembra que você falou que com o convívio vai gerar esses insights, né? Se você conviver com um cara que pegou 1 milhão, comprou uma casa na praia, um jet ski, quando você pegar 1 milhão, você vai comprar uma casa na praia. Vai fazer a mesma coisa, né? É o efeito manada, É o né? efeito manada. É verdade. Entendeu? Você tá inteligente aí, viu? Vamos nessa. João, eu acho que tá chegando no finalzinho aqui no nosso podcast, entendeu? Quero te agradecer. Eu vou fazer a última pergunta e essa pergunta é super válida para dentro da visão de negócio, né? A gente vai falar um pouco sobre o futuro. O empresário ele tem que entender o que, é que vai acontecer daqui para frente e você tem essa chave em mente aí. Como é que vai ser o futuro do transporte, Jonas, nessa questão? Eu não entro na questão política que não faz o caso nosso. Nós trabalhamos para a gente vencer a vida. Mas pensando em tudo que está acontecendo, nessa dificuldade, nessa mudança de comportamento das pessoas. Hoje o maior desafio, além de ser empresário, está muito bem relacionado também à questão de pessoas, tanto a pessoa que te consome e a pessoa que trabalha contigo. Sim. Então, assim, está vivendo realmente uma turbulência. Né? Então. Eu digo que é uma turbulência das grandes. Eu nunca passei por isso. Eu tenho hoje 26 anos de experiências no mundo da contabilidade e eu não vi nada parecido com o que eu estou vivendo agora. E eu queria saber de você, como é que você enxerga o futuro do transporte, até para a pessoa que tem o transporte lá, se ela vai avançar com o transporte, se ela vai diversificar esse transporte, ou você tem alguma dica aí. Você sempre vem falando que você está criando alguns mecanismos novos, algo diferenciado. Passa isso aqui para o final dessa matéria nossa. Então, hoje, com o avanço da TI, é inevitável que a TI vá para dentro do seu negócio. Não tem com a IA, né? Com o avanço da IA, a IA vai para dentro do seu negócio. Isso é inevitável. Hoje nós temos desenvolvedores internos. Nós temos 2 colaboradores que são exclusivos de desenvolvimento de produtos internos. De tecnologia. Já com pé na IA. Já na IA. Porém, tenha certeza disso que eu estou te falando. A IA, quanto mais a IA avança, mais vai faltar a mão de obra braçal. E mais a mão de obra braçal vai ficar cara. Vai, né? Tá entendendo? Eu imagino. Então, eu costumo dizer hoje isso. O motorista, que é aquela peça que eu falei para você no começo, que ele tem que ser tratado como uma empresa, ele tem que te conhecer, você tem que conhecer ele tem que saber o seu nome, ele tem que te enxergar como líder para você tirar a DRE dele no mês azul. Cara, investe em motorista. Se você é um cara que vai para a logística hoje, invista em motorista. Treinando, né? Eu creio que sua empresa deve ter uma sala de treinamento, né? Veja modelos de gestão que o motorista se sinta mais confortável, tenha flexibilidade na gestão com o motorista, porque o motorista é a primeira pessoa que vai apresentar a sua empresa. O primeiro cara que apresenta a tua empresa no ponto A ou no ponto B é o teu motorista. Show de bola. Então, invista ele. E para você, empresário, a dica, se torne o melhor líder possível. Ninguém quer estar do lado de quem não é vencedor. Ninguém. O motorista, se ele não sentir confiança no que tu fala, é como a Adílio falou, eu não dirijo o caminhão, eu não sei como dirigir um caminhão. Mas eu sei o que é certo e o que é errado no caminhão.
Você tá entendendo? Então, o cara que ele te segue, e você não precisa saber fazer o processo manual, mas o líder bom, ele conhece todo o processo da empresa. Tu tá de parabéns, cara. Ele conhece a empresa dele. Cara, você falando aqui, tô vendo várias memórias A gente aqui. teve uma reunião outro dia que antes de começar a reunião, tu perguntou, tu veio fazer o que aqui? Eu falei, eu vim fazer isso, isso, isso. Aí tu falou, vai dar errado. Eu falei, não, a norma técnica diz isso e o resultado da minha empresa deu esse daqui, sem ver número nenhum. Não, você é um fenômeno nessa área. É como você está falando aí, entendimento sobre assunto e foco em pessoas. E o segredo é esse, ponto final. Já que a gente está na Copa do Mundo agora, Sim. a gente está na Copa do Mundo, eu vou te dar um exemplo do que é liderança e do que a liderança faz nas pessoas. Copa do Mundo passada, o Brasil sofreu uma derrota que muitas pessoas consideram vergonhosa. Sim, né? Nós demais. perdemos da Croácia, não era uma seleção tradicional. E o Brasil vai estrear daqui a pouco na Copa do Mundo. Dos 11 caras que foram considerados fracassados naquele dia, 8 estarão em campo hoje. Qual a grande diferença? Você sabe qual é? Sim. O líder. O técnico. O cara que é o líder deles é o maior vencedor da história. Quando você tá junto com um cara que é vencedor, é diferente, velho. Rapaz, não tem jeito. É pedrada pra tudo que é lado. Esse é o psicólogo do transporte, é o Jonas. Não tem jeito, cara. Show. Você vai receber comando de um vencedor. Show de bola. Você vai receber comando do maior vencedor da história de técnicos. Rapaz, você fechou esse podcast de uma forma, meu amigo, que eu não tenho nem que lhe perguntar mais, cara. É pra você que tá no outro lado aí, eu agradeço muito, Jonas. Eu que te agradeço, cara, pelo convite. Fico feliz demais que tua empresa cresça, que tua vida desenvolva, que tua família te abrace nesse projeto seu. Eu vejo aí que sua esposa tá desenvolvendo o projeto junto com vocês. É isso aí, família. Não, sim, é um giro na máxima. Eu quero agradecer muito mesmo a minha esposa, a minha família. O apoio da família é extremamente importante. E eles estão em primeiro lugar para tudo. Disso aí você pode ter certeza. Então, bora. Sem esse apoio aí, você não vai conseguir, tá? É uma dica importante. É outra dica mais importante ainda. Sem esse aí, você não vai conseguir. Nem tente, não vai dar certo. Então é isso aí. Fechando esse podcast aqui. Um grande abraço a todos. Um abraço, Daniel Silveira, do Portal Bahia, que é um fenômeno aí aqui na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Tchau! Tô com vocês.